Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, eu te agradeço por esse momento, meu Pai. Nos dá graça, nos dá força para iniciarmos esta leitura, 10º dia de 100, meu Pai. Nos ajuda a finalizar a leitura deste dia, meu Pai. Bíblia em 100 dias, eu te peço em nome do Senhor Jesus. Eu te peço a tua graça, a tua ajuda e a tua bênção. Em nome de Jesus. Amém. Êxodo 39 ao 40. Levítico de 1 ao 6 e Mateus do 27 ao 28. Amém? Êxodo. Fizeram também as vestes do ministério, para ministrar no santuário, de pano azul e de púrpura e de carmesim. Também fizeram as vestes santas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim fez o éfode de ouro, pano azul, de púrpura, de carmesim, de linho fino torcido. Estenderam as lâminas de ouro, as cortaram em fios para entretecer entre o pano azul e entre a púrpura e entre o carmesim e entre o linho fino na obra mais esmerada. Fizeram nele ombreiras que se ajuntassem, as suas duas pontas se ajuntavam, e o cinto de artifício do éfode que estava sobre ele era conforme a sua obra, da mesma peça de ouro, e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, de linho fino torcido, como o Senhor ordenara a Moisés. Também prepararam as pedras sardônicas, engastadas em ouro, lavradas com gravuras de selo, com os nomes dos filhos de Israel, e as pôs sobre as ombreiras do éfode, e por pedra de memória para os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Fez também o peitoral de obra de artifício, com a obra do éfode, de ouro, de pano azul, de púrpura, de carmesim e de linho fino torcido. Quadrada era dobrada, fizeram o peitoral. O seu comprimento era de um palmo, e a sua largura de um palmo dobrado. E engastaram nele 4 ordens de pedras, uma ordem de um sardil, um topázio e um carbúnculo. Esta é a primeira ordem, e a segunda ordem de uma esmeralda, uma safira e um diamante, e a terceira ordem de um jacinto, uma ágata e uma ametista, Êxodo 39, as vestes dos sacerdotes. E a quarta ordem de uma turquesa, uma sardônica e uma jaspe, e todas eram engastadas nos seus engastes de ouro. Estas pedras, pois, eram segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os nomes de gravura, de selo, cada uma com o seu nome, segundo as 12 tribos. Também fizeram para o peitoral cadeiazinhas de igual medida, obra de trança e de ouro puro. E fizeram 2 engastes de ouro, 2 argolas de ouro, e puseram as 2 argolas nas suas extremidades do peitoral, e puseram as 2 cadeiazinhas de trança de ouro nas 2 argolas, nas suas extremidades do peitoral, e as outras 2 pontas das 2 cadeiazinhas de trança puseram nos 2 engastes, e a puseram sobre as ombreiras do éfode de fronte dele. Fizeram também 2 argolas de ouro, que puseram nas outras 2 extremidades do peitoral, na sua borda, que estava junto ao éfode, por dentro. Fizeram mais 2 argolas de ouro, que puseram nas 2 ombreiras do éfode, debaixo de fronte dele, defronte da sua juntura, sobre o cinto de artifício do éfode. E ligaram o peitoral
com a sua argola, as argolas do éfode, com um cordão azul, para que estivesse sobre o cinto de artifício do éfode, e o peitoral não se apartasse do éfode, como o Senhor ordenara a Moisés. E fez o manto do éfode de obra tecida, todo de pano azul. E o colar do manto estava no meio dele, como colar de cota, de malha. Este colar tinha uma borda em volta para que se não rompesse. E nas bordas do manto fizeram romãs de pano azul e de púrpura, e de carmesim e fio torcido. Fizeram também campainhas de ouro puro, pondo as campainhas no meio das romãs, nas bordas da capa, em roda entre as romãs. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, nas bordas do manto, a roda, para ministrar como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino de obra tecida para Arão e para seus filhos, e a mitra de linho fino, e o ornato das tiaras de linho fino, e os calções de linho fino torcido, e o cinto de linho fino torcido, e de fio azul, e de púrpura, e de carmesim de obra de bordador, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também a folha da coroa de santidade de ouro puro, e nela escreveram o escrito como de gravura de selo: Santidade ao Senhor. E ataram-na com um cordão de azul para atar a mitra em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim se acabou toda a obra do tabernáculo, da tenda da congregação. E os filhos de Israel fizeram conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés, e assim o fizeram. O tabernáculo é entregue a Moisés. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo, e a tenda, e a todos os seus móveis, e os seus colchetes, as suas tábuas, os seus varais, as suas colunas e as suas bases, a coberta de peles de carneiro, tintas de vermelho, e a coberta de peles de texugos, e o véu da coberta, a arca do testemunho, os seus varais, propiciatório, a mesa com todos os seus utensílios e os pães da proposição, a mesa com todos os seus utensílios, os pães da proposição, o castiçal puro com as suas lâmpadas, as lâmpadas da ordenância, todos os seus utensílios, e o azeite para luminária. Também o altar de ouro, e o azeite da unção, e o incenso aromático, e a coberta da porta da tenda, o altar de cobre, o seu crivo de cobre, os seus varais, todos os seus utensílios, e a pia e a sua base, as cortinas do pátio, as suas colunas, suas bases, e a cobertura da porta do pátio, as suas cordas, os seus pregos, e todos os utensílios do serviço do tabernáculo para a tenda da congregação, as vestes do ministério para ministrar no santuário, as vestes santas de Arão, o sacerdote, e as vestes dos seus filhos para administrarem o sacerdócio, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. E viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinha feito, como o Senhor ordenara. Assim a fizeram. Então Moisés os abençoou. Deus manda Moisés levantar o tabernáculo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: No primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. Porás nela a arca do testemunho, e cobrirá a arca com o véu. Depois meterás nele a mesa e a porás em ordem, e que se deve pôr em ordem nela,
Também meterás nele o castiçal, e acenderás as suas lâmpadas, e porás o altar de ouro para o incenso, diante da arca do testemunho. Então pendurarás a coberta da porta do tabernáculo, porás também o altar do holocausto, diante da porta do tabernáculo, da tenda da congregação. E porás a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela porás águas. Depois porás o pátio ao redor e pendurarás a coberta à porta do pátio. Então tomarás o azeite da unção e ungirás o tabernáculo e tudo o que há nele, e o santificará com todos os seus móveis, e será santo. Ungirás também o altar do holocausto e todos os seus utensílios, santificará o altar, e o altar será uma coisa santíssima. Então ungirás a pia e a sua base, e a santificarás. Farás também chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com águas, e vestirá Arão as vestes santas, e o ungirás, e o santificarás, para que me administrem o sacerdócio. Também farás chegar seu filho, e lhe vestirás as túnicas, e os ungirás, como ungiste a seu pai, para que me administrem o sacerdócio. E a unção lhe será por sacerdócio perpétua nas suas gerações. E fê-lo Moisés conforme tudo o que o Senhor lhe ordenou, assim o fez. O tabernáculo é levantado. E aconteceu no mês primeiro do ano, segundo ao primeiro do mês, que o tabernáculo foi levantado. Porque Moisés levantou o tabernáculo e pôs as suas bases e armou as suas tábuas e meteu neles os seus varais e levantou as suas colunas, estendeu a tenda sobre o tabernáculo e pôs a coberta da tenda sobre ela, em cima, como o Senhor ordenara a Moisés, e tomou o testemunho e pô-lo na arca, e meteu os varais à arca, e pôs o propiciatório sobre a arca, em cima, e levou a arca ao tabernáculo, e pendurou o véu da cobertura, e cobriu a arca do testemunho, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a mesa da tenda da congregação, ao lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu, e sobre ela pôs em ordem o pão perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também na tenda da congregação o castiçal, defronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, e acendeu as lâmpadas perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E pôs o altar de ouro na tenda da congregação, diante do véu, e acendeu sobre ele um incenso de especiarias aromáticas, como o Senhor ordenara a Moisés. E pendurou também a coberta da porta do tabernáculo, e pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda da congregação, e ofereceu sobre ele holocaustos e ofertas de manjares, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a pia entre a tenda da congregação e o altar, e derramou água nela para lavar. E Moisés e Arão, seus filhos, lavaram nela as mãos e os pés, quando entravam na tenda da congregação, e quando chegavam ao altar, lavavam-se como o Senhor ordenara a Moisés. E levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou a coberta da porta do pátio. Assim Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até o dia em que ela se levantava, porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. A nuvem cobre o tabernáculo. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Levítico capítulo 1. E chamou o Senhor a Moisés, e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e disse-lhe:
Quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecerei as vossas ofertas de gado, de vacas e de ovelhas. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem mancha. A porta da tenda da congregação oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor, e porás a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito por ele, para a sua expiação. Depois degolará o bezerro perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão sangue e aspergirão sangue à roda sobre o altar, que está diante da porta da tenda da congregação. Então esfolará o holocausto e o partirá nos seus pedaços. E os filhos de Arão, os sacerdotes, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Israel, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça e o redenho sobre a lenha, que está no fogo, em cima do altar. Porém, a sua fresura e as suas pernas lavar-se-ão com água. O sacerdote tudo isso queimará sobre o altar. O holocausto é a oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta for de gado miúdo, de ovelhas ou de cabras, para o holocausto oferecerá macho sem mancha, e a degolará ao lado do altar, para a banda do norte, perante o Senhor. E os filhos de Arão, o sacerdote, espargirão o seu sangue, a roda sobre o altar. Depois a partirá nos seus pedaços, como também a sua cabeça e o seu redenho. E o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha, que está no fogo sobre o altar. Porém, a fresura e as pernas lavar-se-ão com água. E o sacerdote tudo isso oferecerá e o queimará sobre o altar. O holocausto é oferta queimada e cheiro suave ao Senhor. E a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, oferecerá a sua oferta de rolas ou de pombinhos. E o sacerdote oferecerá sobre o altar. Ele torcerá o pescoço com a sua unha e a queimará sobre o altar, e o seu sangue será espremido na parede do altar. E o seu papo com as suas penas tirará e o lançará junto ao altar, para a banda do oriente, no lugar da cinza, e fendê-la-ás com as suas asas, porém não a partirá. E o sacerdote a queimará em cima do altar, sobre a lenha que está no fogo. O holocausto é a oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Sobre os holocaustos. Levítico capítulo 2. E quando alguma pessoa oferecer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha. Nela deitará azeite e porá o incenso sobre ela, e a trará aos filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado da flor de farinha e do seu azeite, com todo o seu incenso, e o sacerdote queimará este memorial sobre o altar. A oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. E o que sobejar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos. Olha só. Então, o que sobrar da oferta de manjares era de Arão e de seus filhos. Que sobejar. Coisa santíssima é de ofertas queimada ao Senhor. Quando ofereceres a oferta de manjares cozida no forno, será de bolos asmos de flor de farinha, amassados, com azeite e escorões, asmos untados com azeite. E a sua oferta for oferta de manjares, cozida na água, será da flor de farinha, sem fermento, amassada com azeite. Em pedaços a partirás, e sobre ela deitará azeite. É a oferta de manjares. E se a tua oferta for oferta de manjares de sertã, far-se-á da flor de farinha com azeite. Então trarás a oferta de manjares, que se fará daquilo ao Senhor, e se apresentará aos sacerdotes, o qual a levará ao altar. E o sacerdote tomará daquela oferta de manjares o seu memorial, e a queimará sobre o altar. Oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. E o que sobejar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos. Coisa santíssima é de ofertas queimadas ao Senhor. Nenhuma oferta de manjares que oferecerdes
ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento, nem de mel algum, oferecereis oferta queimada ao Senhor. Dele oferecereis ao Senhor, por oferta das primícias, porém sobre o altar não subirão por cheiro suave. Deles oferecerei ao Senhor por oferta das primícias, porém sobre o altar não subirão por cheiro suave. E toda oferta dos teus manjares salgarás com sal, ó. E toda oferta dos teus manjares salgará com sal. Tinha que dar uma salgadinha ali com sal. Abre um parênteses. Jesus falou, né? Vós sois sal da terra e luz do mundo. Fecha parênteses. Então na oferta do manjares tinha que salgar, ó. Tinha que salgar com um pouco de sal, ó. Salgarás com sal. E não deixará faltar a tua oferta de manjares, o sal do concerto do teu Deus. Em toda a tua oferta oferecerás sal. E oferecerá ao Senhor oferta de manjares. Das primícias oferecerás a oferta de manjares, das tuas primícias, de espigas verdes, tostadas ao fogo, isto é, do grão telhado, de espigas verdes cheias, sobre elas deitará azeite, e porás sobre ela incenso, oferta é de manjares. Assim o sacerdote queimará o seu memorial do seu grão trilhado e do seu azeite, com todo o seu incenso. Oferta queimada é ao Senhor. Levítico capítulo 3. Sacrifício de paz ou das graças. E se a sua oferta for sacrifício pacífico, e se a oferecer de gado macho ou fêmea, a oferecerá sem mancha diante do Senhor, e porá a sua mão sobre a cabeça da sua oferta e degolará diante da porta da tenda da congregação. E os filhos de Israel, o sacerdote, espargirão o sangue sobre o altar, em roda. Depois oferecerá do sacrifício pacífico a oferta queimada ao Senhor. A gordura que cobre a frisura e toda a gordura que está sobre a frisura. Então ambos os rins e a gordura que está sobre eles, e sobre as tripas, e o redenho que está sobre o fígado, com os rins tirará. E os filhos de Arão queimarão isso sobre o altar, em cima do holocausto que estará sobre a lenha, que está no fogo. Oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta for de gado miúdo, por sacrifício pacífico ao Senhor, seja macho ou fêmea, sem mancha a oferecerá. Se oferecer um cordeiro por sua oferta, oferecê-lo-á perante o Senhor. E porá sua mão sobre a cabeça da sua oferta e o degolará diante da tenda da congregação. E os filhos de Arão espargirão o seu sangue sobre o altar em redor. Então o sacrifício pacífico oferecerá ao Senhor, por oferta queimada, a sua gordura, a cauda, toda a qual tirará do espinhaço, e a gordura que cobre a frisura, e toda a gordura que está sobre a frisura, como também tirará ambos os rins, e a gordura que está sobre eles, e sobre as tripas, e o redenho que está sobre o fígado com os rins. E o sacerdote queimará isso sobre o altar. Manjar é de oferta queimada ao Senhor. Mas se a oferta for uma cabra, perante o Senhor a oferecerá, e porá sua mão sobre a cabeça, a cabeça, e degolará diante da tenda da congregação. E os filhos de Arão espargirão o seu sangue sobre o altar em redor. Depois oferecerá dela a sua oferta, por oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre a frisura toda, a gordura que está sobre a frisura, como também tirará ambos os rins e a gordura que está sobre ele, e sobre as tripas, e o redenho que está sobre o fígado com os rins, e o sacerdote queimará isso sobre o altar. Manjar é da oferta queimada de cheiro suave. Toda a gordura será do Senhor. Estatuto perpétuo será nas vossas gerações, em todas as vossas habitações. Nenhuma gordura, nem sangue, alguns comereis. Essa é a ordem
nem sangue alguns comereis. O sacrifício pelos erros dos sacerdotes. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando uma alma pecar por erro contra algum dos mandamentos do Senhor, acerca do que se não deve fazer, e fazer contra alguns deles, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado que pecou um novilho sem mancha ao Senhor, por expiação do pecado, e trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, e porá sua mão sobre a cabeça do novilho, e degolará o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da congregação. E o sacerdote molhará o seu dedo no sangue, e daquele sangue espergirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. Também porá o sacerdote daquele sangue sobre as pontas do altar do incenso aromático perante o Senhor, altar que está na tenda da congregação, e todo o resto do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação, e toda a gordura do novilho da expiação tirará dele, e a gordura que cobre a frisura, e toda a gordura que está sobre a frisura, e os 2 rins, e a gordura que está sobre eles, que está sobre as tripas, o redenho, e sobre o fígado, com os rins tirará, como se tira do boi do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho e toda a sua carne, com a sua cabeça, as suas pernas e as suas entranhas, e o seu esterco, isto é, todo aquele novilho, levará fora do arraial a um lugar limpo, onde se lança a cinza, e o queimará com fogo sobre a lenha, onde se lança a cinza se queimará. O sacrifício pelos erros do povo. Então o sacerdote primeiro oferecia o sacrifício por si mesmo e depois pelo povo. Aqui nesse contexto. Mas se toda a congregação de Israel errar, e um negócio for oculto aos olhos da congregação, e se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que se não deve fazer, e forem culpados, e o pecado em que pecarem for notório, então a congregação oferecerá um novilho por expiação do pecado e o trará diante da tenda da congregação. E os anciãos da congregação porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, degolar-se-á novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido trará do sangue do novilho à tenda da congregação, e o sacerdote molhará o dedo naquele sangue e o aspergirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu, e daquele sangue porá sobre as pontas do altar que está perante a face do Senhor, na tenda da congregação, e todo o resto do sangue derramará à base do altar do holocausto, que está diante da porta da tenda da congregação, e tirará dele toda a sua gordura e queimá-la-á sobre o altar, e fará a este novilho como fez ao novilho da expiação. Assim ele fará, e o sacerdote por eles fará propiciação, ele será perdoado o pecado. Depois levará o novilho fora do arraial e o queimará, como queimou o primeiro novilho. É expiação do pecado da congregação. O sacrifício pelos erros de um príncipe. Quando um príncipe pecar e por erro fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, aquilo que se não deve fazer, e assim for culpado, ou se o seu pecado no qual pecou lhe for notificado, então trará por sua oferta um bode tirado de entre as cabras, macho sem mancha, e porá a sua mão sobre a cabeça do bode e o degolará no lugar onde o degola, o holocausto, perante a face do Senhor. Expiação do pecado é. Depois o sacerdote, com seu dedo, tomará do sangue da expiação e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então o resto do seu sangue derramará à base do altar do holocausto. Também queimará sobre o altar toda a sua gordura, como a gordura do sacrifício pacífico. Assim o sacerdote por ele fará expiação do seu pecado, e se lhe será perdoado. Sacrifício pelos erros de qualquer pessoa. Se qualquer outra pessoa do povo da terra pecar por erro, fazendo contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que se não deve fazer, assim for culpada, ou se o seu pecado no qual
pecou lhe for notificado, então trará por sua oferta uma cabra fêmea sem mancha, pelo seu pecado que pecou, e porá sua mão sobre a cabeça, da oferta pela expiação pelo pecado, e a degolará no lugar do holocausto. Depois o sacerdote com seu dedo tomará o seu sangue e o porá sobre as pontas do altar do holocausto, e todo o resto do seu sangue derramará sobre a base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar, por cheiro suave ao Senhor. E o sacerdote fará propiciação por ela, e lhe será perdoado o pecado. Mas se pela sua oferta trouxer uma cordeira para expiação do pecado, sem mancha a trará, e porá a sua mão sobre a cabeça da oferta pela expiação do pecado, e a degolará por a expiação do pecado, no lugar onde se degola o holocausto. Depois, o sacerdote, com o seu dedo tomará do sangue da expiação do pecado e a porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então todo o resto do seu sangue derramará na base do altar, e tirará toda a sua gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico. E o sacerdote a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim o sacerdote por ela fará expiação dos seus pecados que pecou, e lhe será perdoado o pecado. E quando alguma pessoa pecar, sacrifício pelos pecados ocultos, ouvindo uma voz de blasfêmia, de que for testemunho, seja que ouviu o que o soube, se o não denunciar, então levará sua iniquidade. Ou quando alguma pessoa tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto de besta fera imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que ele fosse oculto, contudo será ele imundo e culpado. Ou quando tocar a imundícia do homem, seja qual for a sua imundícia, com que se faça imundo, e lhe for oculto, e souber, depois será culpado. Ou quando alguma pessoa jurar, pronunciando temerariamente com seus lábios para fazer mal ou para fazer bem, em tudo o que o homem pronuncia temerariamente, com juramento, lhe for oculto, e souber, depois culpado será numa destas coisas. Será, pois, que culpado sendo numa destas coisas, confessará aquilo em que pecou. E a sua expiação trará ao Senhor, pelo seu pecado que pecou, uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrinha pelo pecado. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado. Mas se a sua mão não alcançar o que basta para o gado miúdo, então trará em expiação da culpa que cometeu ao Senhor 2 rolas ou 2 pombinhos, um para expiação do pecado e outro para o holocausto. E o trará o sacerdote, o qual primeiro oferecerá aquele que é para expiação do pecado, e com o pescoço, mas não o partirá, e do sangue da expiação do pecado aspergirá sobre a parte do altar. Porém, o que sobejar daquele sangue espremer-se-á da base do altar, expiação do pecado é. E do outro fará holocausto, conforme o costume. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado que pecou, e lhe será perdoado. Porém, se a sua mão não alcançar 2 rolas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará pele sua oferta, a 10ª parte de um efa de flor de farinha, para expiação do pecado. Não deitará sobre ela azeite, nem lhe porá em cima o incenso, porquanto é expiação do pecado. E a trará ao sacerdote, o sacerdote dela tomará o seu punho cheiro por seu memorial e a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Expiação de pecado é. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado, que pecou em algumas dessas coisas, e lhe será perdoado, e o resto será do sacerdote, como a oferta de manjares. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa cometer uma transgressão e pecar por ignorância,
nas coisas sagradas do Senhor. Então trará ao Senhor por expiação um carneiro, sem mancha, do rebanho, conforme a tua estimação, em ciclo de prata, segundo o ciclo do santuário para expiação da culpa. Assim restituirá o que ele tirou das coisas sagradas, e ainda demais acrescentará o seu quinto, e o dará ao sacerdote. Assim o sacerdote com o carneiro da expiação fará expiação por ela, e ser-lhe-á perdoado o pecado. E se alguma pessoa pecar e se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor, o que se não deve fazer, ainda que o não soubesse, contudo será ela culpada e levará a sua iniquidade. E trará ao sacerdote um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a sua estimação, para expiação da culpa. E o sacerdote por ela fará expiação do seu erro, em que errou, sem saber, e lhe será perdoado. A expiação de culpa certamente se fez culpada ao Senhor. E falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa pecar e transgredir contra o Senhor, e negar ao seu próximo o que se lhe deu em guarda, ou que depois na sua mão, ou roubo, ou que retém violentamente o seu próximo, que achou o perdido, e o negar com falso juramento, ou fizer alguma coisa de todas em que o homem costuma pecar, será, pois que, porquanto pecou e ficou culpado, restituirá o roubo que roubou, ou retido que retém violentamente, ou depósito que lhe foi dado em guarda, ou perdido que achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, e o restituirá no seu cabedal. E ainda sobre isso acrescentará o quinto, aquele de quem o dará no dia de sua expiação. E a sua expiação trará ao Senhor um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação, para a expiação da culpa. Trará ao sacerdote, e o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, e será perdoada de todas as coisas que fez, sendo culpadas nela. A lei do holocausto. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda noite. Será queimado sobre o altar toda noite, até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto do altar. Depois despirá suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, e não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente no altar, e não se apagará. O fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. Esta é a lei da oferta de manjares. Um dos filhos de Arão a oferecerá perante o Senhor, diante do altar, e tomará o seu punho, cheio da flor de farinha da oferta e do seu azeite, e todo o incenso que estiver sobre a oferta de manjares. Então o queimará sobre o altar, cheiro suave, isto por seu memorial ao Senhor. O restante dela comerão Arão e seus filhos. Asmos se comerá no lugar santo, no pátio da tenda da congregação o comerão. Levedado não se cozerá. Sua porção é que lhe dei as minhas ofertas queimadas. Coisa santíssima é, como a expiação do pecado, e como a expiação da culpa. Todo varão entre os filhos de Arão comerá da oferta de manjares. Todo varão entre os filhos de Arão comerá da oferta de manjares. Estatuto perpétuo será para as vossas gerações, dentre as ofertas queimadas do Senhor. Tudo o que tocar nelas será santo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: esta é a oferta de Arão e de seus filhos,
que oferecerão ao Senhor, no dia em que aquele for ungido, a 10ª parte de um efa de flor de farinha, pela oferta de manjares, contínua, a metade dela pela manhã e a outra metade dela à tarde. Numa caçoula se fará com azeite, cozida, e trarás e os pedaços cozidos da oferta oferecerá em cheiro suave ao Senhor. Também o sacerdote que de entre seus filhos for ungido, em seu lugar, fará o mesmo por estatuto perpétuo. Toda será queimada ao Senhor. Assim, toda oferta do sacerdote totalmente será queimada, não se comerá. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Esta é a lei da expiação do pecado, no lugar onde se degola o holocausto, e degolará a oferta pela expiação do pecado, perante o Senhor. Coisa santíssima é: o sacerdote que oferecer pelo pecado, a comerá. No lugar santo se comerá, no pátio da tenda da congregação. Tudo que tocar a sua carne será santo. Glória a Deus. Se espargir, glória a Deus. Assim toda oferta do sacerdote totalmente será queimada, não se comerá. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Esta é a lei da expiação do pecado, no lugar onde se degola o holocausto. Se degolará a oferta pela expiação do pecado, perante o Senhor. Coisa santíssima é: o sacerdote que a oferecer pelo pecado, a comerás. No lugar santo se comerá, no pátio da tenda da congregação. Tudo que tocar a sua carne será santo. Se aspergir alguém do seu sangue sobre as suas vestes, lavarás aquilo sobre que caiu no lugar santo. E o vaso de barro em que for cozida será quebrado. Porém, se for cozida num vaso de cobre, esfregar-se-á e lavar-se na água. Todo varão entre os sacerdotes a comerá, coisa santíssima é. Porém, nenhuma oferta pela expiação do pecado, cujo sangue se traz à tenda da congregação, para expiar no santuário, se comerá, no fogo será queimada. Amém? Agora nós vamos ler Mateus, do 27 ao 28. Glória a Deus. Mateus, do 27 ao 28. E chegando a manhã, todos os príncipes, os sacerdotes e anciãos do povo formaram juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E manietando-o levaram e o entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes, os sacerdotes e anciãos, dizendo: Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: Que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. E os príncipes, os sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: Não é lícito metê-las no cofre da oferta, porque são preços de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro, para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo, até o dia de hoje, campo de sangue. Então se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certo filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor determinou. E foi Jesus apresentado ao governador, e o governador o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciões, nada respondeu. E disse-lhe então Pilatos: Não o vês quantos testificam contra ti? E nem uma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinha então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhe Pilatos: Qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado.
E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entre na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. A mulher de Pilatos. Mas os príncipes, os sacerdotes, os anciões persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o governador, disse-lhe: qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. E disse-lhe Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. O governador, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Considerai isso. E respondendo todo o povo, disse: o sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então soltou-lhe Barrabás, e tendo mandado a soltar a Jesus, entregou para ser crucificado. E logo os soldados do governador, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte, e despindo-o, cobriram com uma capa de escarlate, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, em sua mão direita, uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. A crucificação. Quando saíam, encontraram um homem sirineu, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sorte para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assentado os guardavam ali, e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o rei dos judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e o outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, maniando a cabeça, dizendo: tu que destrói o templo em 3 dias, o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és o filho de Deus, desça da cruz. E da mesma maneira também os príncipes do sacerdote, com os escribas e anciões e fariseus, escarneciam e diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se? Se é rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livra-o agora se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com eles estavam crucificados. E desde a hora 6 ao meio-dia houve trevas sobre toda a terra até a hora 9. E perto da hora 9, das 3 horas da tarde, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, isto é: Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: este chama por Elias? E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebedou em vinagre, e pondo numa cana, dava-lhe de beber. E outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo do sepulcro depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Olha o centurião dando testemunha: este era o Filho de Deus. E estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. A sepultura de Jesus. E vinda já tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José,
José de Arimateia, que também era discípulo de Jesus. E este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu num fino e limpo lençol e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rolando uma grande pedra para a porta do sepulcro, foi-se. Estavam ali Maria Madalena e a outra Maria, assentadas de frente do sepulcro. E pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rolando uma grande pedra para a porta do sepulcro, foi-se. Estava ali Maria Madalena e a outra Maria, assentadas de frente do sepulcro. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador vivendo, chamaram Jesus de enganador, ainda disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê o caso de que os seus discípulos vão de noite e o furtem, e digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhe Pilatos: tendes a guarda, ide guardai-o como entenderdes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra, selaram até o sepulcro com pedra. Último capítulo e vamos terminar para a glória de Deus. Mateus 28. E no fim do sábado, quando já despontava o 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver ao sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto. E no fim do sábado, quando já despontava o 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foi ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou e removeu a pedra e assentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados, como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. Eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. Eis que eu vos tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram anunciá-lo os seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes saía ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhe: não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galiléia, ali me verão. Cristo, ele abriu um parênteses, Cristo, ele vive. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes do sacerdote todas as coisas que haviam acontecido. E congregado eles com os anciões, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, ordenando: dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós o furtaram. E se isso chegar a ser ouvido pelo governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgando esse dito entre os judeus até o dia de hoje. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte de Jesus ele tinha designado. E quando ouviram, adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhe, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas essas coisas. E eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Concluímos o 10º dia de 100 para a glória de Deus.
Olha que interessante. Jesus, ele vive. Eu quero abrir um parênteses aqui. Jesus, ele vive. Então, o livro de Mateus, ele termina assim, né? Ensinando a guardar todas as coisas. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Olha só como termina com essa promessa linda. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E Êxodo também, nós podemos ver, sabe como que termina o livro de Êxodo? E a Bíblia fala que a glória encheu o tabernáculo, né? Ali, quando Moisés ali, Êxodo, último capítulo termina ali com a presença de Deus. Olha só, aqui ó. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. E a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Então, agora essa glória que encheu o tabernáculo, né? Essa glória, agora nós podemos ver essa glória encarnada, que é Cristo. Né? O Cristo encarnado se fez carne, habitou entre nós, nós podemos ver, chamou ali os seus discípulos, seus 12 apóstolos, chamou, e nós podemos ver, falou para eles que ele ia ser crucificado, mas ressuscitaria ao terceiro dia. Que lindo isso! E nós podemos ver Cristo, a Bíblia vai dizer que ele foi julgado injustamente, foi na casa prenderam Jesus, levaram ele para a casa de Caifás, levaram ele para a casa de Caifás, fizeram ali, julgaram ele injustamente, depois Anás, depois mandaram ele para Pilatos, foi julgado injustamente, depois Pilatos manda ele para Herodes, Herodes manda ele para Pilatos novamente, e Pilatos manda Jesus a uma cruz. E Pilatos fala ainda que era costume na festa soltar um preso, e ainda deu a oportunidade e falou para o povo, falou assim: quem vocês quereis que eu solte, Barrabás ou Jesus? E o povo escolheu Barrabás. Escolheu Barrabás, e Cristo foi crucificado no lugar de Barrabás. Quero abrir um parênteses aqui. Abrir um parênteses aqui. Barrabás era eu, Barrabás era você. Barrabás era nós. Olha só, nós éramos Barrabás. Nós que merecíamos ser condenados, nós que merecíamos a morte, mas Cristo tomou o lugar de Barrabás e morreu no lugar de Barrabás. Olha que isso. E agora Barrabás, ele sai do Calvário, sai livre, olha só, sai sem condenação, porque Cristo morreu no lugar de Barrabás. Assim sou eu e assim somos nós. Cristo morreu no nosso lugar. Nós éramos Barrabás, mas Cristo tomou o nosso lugar e morreu no madeiro. Mas a Bíblia vai dizer que Cristo foi crucificado, e quando Cristo está em uma cruz, ele fala 7 palavras. Olha que interessante. As 7 frases de Jesus na cruz. Que lindo isso. Quando Jesus está na cruz, com uma coroa de espinho na sua cabeça, Jesus ele fala: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Depois ele fala: Filho, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. Depois ele fala: Eli, Eli, lama sabactana, Deus meu, por que me desamparaste? As 7 frases de Jesus na cruz. Aí ele fala: eu tenho sede. Depois ele fala: está consumado, foi consumada a obra da redenção, está acabada a obra, está consumado. E depois a última e a 7ª palavra de Jesus em uma cruz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. José de Arimateia, junto com Nicodemos, vão ali, pegam o corpo de Jesus, quando Jesus já está morto ali em uma cruz, pegam o corpo de Jesus e colocam ele num sepulcro novo. E a Bíblia vai dizer que selaram aquela sepultura com uma pedra, selaram o túmulo com uma pedra, e os guardas estavam ali. Mas ao terceiro dia, a Bíblia vai dizer que um anjo desceu, removeu a pedra. E quando as mulheres vão ali de manhã, não é verdade, ver o sepulcro, a pedra está removida, e o anjo está ali e fala assim: o que vocês estão buscando? Cristo que foi crucificado? Ele vive, ele vive, ele vive. E dizei, olha só, eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o verei, eis que eu vos tenho dito. Aleluia. E ali Cristo, ele ressuscitou ao terceiro dia.
E Jesus se apresenta aos discípulos e diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Para Jesus nada é impossível. Sabe por quê? Porque o mesmo Jesus, quando se apresentou para os seus discípulos, após a crucificação e a ressurreição, disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus tem todo o poder. Ele mesmo disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra.